Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2026, e o nosso querido amigo, o professor Marandi, nosso irmão, está aqui com a gente. Seja bem-vindo de volta, professor Marandi. Muito obrigado pelo convite. Thank you very much for having me. E sempre um Gear Brains. Deixa eu começar pelo que está acontecendo. O Donald Trump, há poucos instantes, disse que o Irã não tem outra opção a não ser ir para Islamabad. E qual é o clima agora do lado dos iranianos? Porque ontem o J.D. Vance contou pra gente que estava a caminho de Islamabad, mas depois disse que ainda não tinha saído. O que está acontecendo afinal? Eles estão esperando o Irã decidir se vai ou não para lá? Qual é a posição do Irã? Well, no one should waste their time. Olha, ninguém devia perder tempo ouvindo as agências de notícias da mídia ocidental que citam fontes iranianas anônimas, ou veículos ligados ao Mossad, como o Iran International, ou qualquer outro que fale em nome do regime israelense ou da elite ligada a Epstein. Os iranianos não vão a lugar nenhum, e nenhuma delegação está sendo preparada. Não há conversa sobre nenhum movimento. E a menos que os Estados Unidos mudem sua política, é assim que vai continuar. O Irã não tem medo. As forças armadas iranianas estão preparadas para a guerra. E se os americanos tentarem cometer crimes contra a humanidade, por exemplo, atacando infraestrutura crítica do Irã, é claro que todos eles serão criminosos de guerra. Iranian infrastructure, of course, they are all war criminals. They already are war criminals, but their crimes will. Eles já são criminosos de guerra, mas os crimes deles vão aumentar. Os pilotos sionistas, claro, são criminosos por natureza, então nem vale a pena falar sobre eles. Eles sentem prazer em matar crianças. Mas se os americanos ou o regime israelense atacarem alvos estratégicos, o Irã vai fazer o mesmo. E o Irã tem capacidades que ainda não revelou. A infraestrutura crítica do regime israelense será destruída, e a infraestrutura crítica dos regimes do Golfo Pérsico também será destruída. Esses regimes, sem eles, não haveria guerra. Os americanos não conseguiriam entrar em guerra com o Irã sem os Emirados, sem a Arábia Saudita, o Kuwait, o Catar e o Bahrein. Kuwait, Qatar, and Bahrain. So they will pay the consequences. Então eles vão pagar as consequências. E o meu conselho é que todo mundo saia de lá agora. Porque, como você sabe, se o Trump cumprir as ameaças dele em relação à infraestrutura crítica para matar crianças, porque veja, quando você perde eletricidade, quando perde infraestrutura essencial, pessoas morrem em hospitais, acontecem todo tipo de coisa horrível. Então, o Irã vai ter que retaliar. Ainda mais porque os Estados Unidos usam esses regimes no Profcor. Quer dizer, eles usam os regimes no Pérsico. Because they use the regimes in the Persian Gulf. So, since the weather is going to get very hot in the Persian Gulf. Como o clima vai ficar muito quente e úmido no Golfo Pérsico nas próximas semanas, eu acho que o melhor é as pessoas saírem agora, atravessarem o deserto e irem talvez para o Iraque ou até para o Iêmen. Ou talvez, não sei, não consigo pensar em outro lugar para onde as pessoas possam ir. Talvez Omã. Mas eu não sei quanta infraestrutura Omã tem, nem quantas pessoas o país conseguiria receber. De qualquer forma, as pessoas deveriam sair. E também, os marinheiros nos navios que estão no Golfo Pérsico precisam estar prontos para evacuar. Porque se a situação piorar, esses navios não vão resistir, especialmente os que estão mais perto do Estreito de Hormuz. Especially ships that are closer to the Strait of Hormuz, they'll be targeted and destroyed, so it's best. Eles vão ser atacados e destruídos. Então é melhor que todos os marinheiros se preparem agora mesmo para a evacuação. Lembre-se, Nima, o Irã não quer essa guerra. O Irã não começou essa guerra. O Irã nunca aumentou as tensões durante a guerra. E se você olhar para os números de vítimas na região do Golfo Pérsico, essas ditaduras familiares árabes, só um punhado de pessoas morreu. Mas no Irã foram bem mais de 3 mil. Por quê? Porque os americanos e os israelenses atacam civis. Eles miram em pessoas nas lojas, nas estradas, em casa, no trabalho.
Se eles escolhem um alvo, uma pessoa específica, atacam ela junto com a família, com os filhos, com os netos. Claro, os Estados Unidos atacaram crianças de uma escola primária e nunca pediram desculpas, nunca mostraram arrependimento. É um regime bárbaro. O Irã toma cuidado para não ferir civis. Iran takes care not to hurt civilians. Despite the massive destruction that was brought about in the Persian Gulf. Apesar da destruição enorme que aconteceu no Golfo Pérsico, a gente viu que muito poucas pessoas do outro lado morreram. E é por isso que eu acho que as pessoas devem evacuar imediatamente, porque a gente não quer que ninguém morra. Mas a infraestrutura de petróleo e gás, na minha opinião, já acabou. A eletricidade também acabou. Tudo vai acabar se o Trump cumprir a ameaça dele. E aí vamos entrar numa depressão econômica global. Não vai ter mais petróleo, nem gás, nem hélio, nem fertilizante, nem nada vindo da região do Golfo Pérsico por muitos anos. E isso vale especialmente para os aliados dos Estados Unidos. Então isso é obra do Trump. Ninguém deve esquecer que os sionistas, Netanyahu, o regime israelense, pressionam os Estados Unidos. E claro, o Trump obedece a eles por qualquer motivo que seja. E eles são os culpados. São os culpados pelo que está acontecendo agora. E serão os culpados pelo que ainda vai acontecer daqui para frente. Por que o Irã não vê como uma boa opção ir até Islamabad? Quais são os principais obstáculos do lado iraniano na forma como o Irã enxerga essa situação? Bom, é óbvio que temos um cessar-fogo. Nós tínhamos um acordo com os Estados Unidos e os Estados Unidos estão violando esse cessar-fogo ao impor um bloqueio aos portos iranianos no Golfo Pérsico. Isso é inaceitável. É uma violação. E por isso, não podemos negociar nessas condições. E se os americanos começarem a apreender navios iranianos também, o que já estão fazendo, isso torna tudo ainda mais impossível. Então eles deveriam lembrar que temos um grande número de navios no Golfo Pérsico, e todos eles, os que não forem destruídos, os iranianos vão tomar como compensação. Os americanos não têm boas opções. Nenhuma. Eles não têm cartas na mão. Não é que tenham poucas cartas. Eles não têm carta nenhuma. E mais confrontos contra o Irã vão piorar ainda mais a situação para os Estados Unidos. E todo mundo, no mundo inteiro, precisa reconhecer que isso é responsabilidade de Netanyahu, do sionismo e de Trump. Se as pessoas na Argentina estão sofrendo as consequências, elas sabem quem culpar. No mundo todo, as pessoas deveriam saber, vão saber, e já sabem quem é o responsável por essa catástrofe que só cresce. E isso é só a ponta do iceberg. O verdadeiro sofrimento, infelizmente, ainda está por vir. Por enquanto, a gente só está vendo os preços subirem e o começo da falta de produtos. Mas nos próximos dias, a situação vai piorar bastante. E dentro de 3 ou 4 semanas, as pessoas vão começar a perceber que isso é de fato uma catástrofe. Professor Marandi, esse ato de, digamos, tomar o controle de embarcações comerciais iranianas, basicamente navios comerciais, como o senhor mencionou, está violando o cessar-fogo entre os dois lados. O senhor acha que um dos principais motivos pelos quais Donald Trump, ou melhor, o governo Trump, consegue fazer isso tão perto da costa iraniana é justamente por causa do cessar-fogo? E como o Irã vê essa situação? Quando esse cessar-fogo terminar, o que deve acontecer em breve? Qual seria a reação iraniana ao que aconteceu até agora? Olha, Nima, antes de tudo, os iranianos. Você tem razão. Os iranianos, por causa do cessar-fogo, permitiram que a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos tivessem mais liberdade de movimento. Mas o Irã ainda tem armas que não foram usadas. Algumas dessas armas não foram usadas porque os iranianos não queriam escalar o conflito. Eles não queriam escalar. Mas depois das ameaças que o Trump fez, falando em extermínio da nação iraniana, de forma efetiva, eu acho que isso significa que o Irã vai usar sistemas de armas que ainda não usou. E eu acredito que os navios da Marinha Americana, todos os ativos dos Estados Unidos e também os ativos israelenses,
vão estar mais vulneráveis do que antes. They will be more vulnerable than before. Yeah. You think that I think one of the main Você acha que, bom, um dos principais argumentos do lado iraniano, e isso foi dito pelo presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, que também chefiou a delegação na primeira rodada de negociações, é que o Irã, durante a guerra, melhorou de forma significativa o seu sistema de defesa aérea. A gente viu isso nos últimos dias antes do cessar-fogo. O que foi aquilo exatamente? O que dá para dizer sobre isso? De que forma o Irã conseguiu alcançar esse resultado? Foi algo desenvolvido internamente? Ou teve algum tipo de cooperação envolvida? O que a gente sabe sobre isso? Iran's capabilities are As capacidades do Irã estão todas preservadas, porque suas principais fábricas e centros de pesquisa e desenvolvimento ficam bem fundo debaixo da terra. E muitas das bases de mísseis do Irã nem sequer foram colocadas em operação ainda. Elas não foram usadas. A maioria das bases de mísseis do Irã nunca foi usada. O Irã tem usado, acho que a gente já falou sobre isso uma vez, uma série de bases de mísseis desde o começo, justamente porque não quer que o regime americano e o regime de Netanyahu saibam muito sobre as outras bases. Então suas bases navais subterrâneas, estão intactas, a maior parte das bases de mísseis intactas, seus centros de pesquisa e desenvolvimento intactos, suas fábricas para desenvolver mísseis e outras armas de alta tecnologia intactas. O Irã está mais preparado hoje do que estava antes. E os americanos podem continuar dizendo que eles estão ficando sem mísseis e drones. Foi isso que disseram por 40 dias. E como todo mundo lembra, nas 2 últimas semanas da guerra de 40 dias, os iranianos continuaram atacando cada vez com mais força. Essa não é uma guerra que os americanos possam vencer. E se houver uma ofensiva terrestre, não tenho dúvida de que os iranianos vão deixar que eles entrem, e então vão começar a atacá-los, e atacar de novo, e continuar atacando por semanas e semanas, até forçá-los a uma retirada humilhante. O Irã não vai montar uma defesa forte para proteger cada pedaço do território. O Irã quer que eles entrem no país, quer que se envolvam dentro do Irã, para depois destruí-los por dentro. Lembra que a gente já falou sobre isso antes? O Irã não gosta de guerra. O Irã não quer guerra. Mas quando a guerra começou, eu disse que os iranianos queriam que fosse uma guerra longa. Por quê? Porque eles não querem que isso aconteça de novo. Eles querem resolver isso de uma vez por todas. No fim dessa guerra, os iranianos querem ter certeza de que nenhum país volte a pensar em atacar o Irã. E foi exatamente para isso que eles se prepararam. Eles planejaram essa guerra por décadas. E tudo o que a gente vem dizendo há anos acabou se mostrando verdade. Mas, de novo, na arrogância deles, o Ocidente, os americanos, a mídia deles, fingem que isso vai ser fácil. Não vai. Vai ser impossível. E quando eles começarem os ataques, a gente vai ver mais uma vez imagens divulgadas pelo governo dos Estados Unidos mostrando mísseis destruídos, defesas aéreas destruídas, túneis destruídos. Vão mostrar que talvez tenham tomado esta ou aquela ilha e vão apresentar isso como uma grande vitória, igual fizeram na Guerra dos 12 Dias. Foi o que eles fizeram. Igual na Guerra do Ramadã, a guerra que a gente acabou de viver, e agora estamos encerrando o cessar-fogo do pós-guerra. Durante essas 2 guerras, a mídia ocidental fingiu, mesmo aquela que era contra o Trump, que suas tropas estavam indo muito bem. Mas com o passar do tempo, ficou claro que aquilo era propaganda, que na verdade não estavam indo bem, que seus ativos no Golfo Pérsico estavam sendo destruídos e que o regime israelense, por 40 dias e 40 noites, foi constantemente atingido. E os representantes dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, que fazem parte dessa chamada coalizão Epstein, alguns mais sombrios que outros, mas todos sombrios, esses regimes sofreram bastante. Só que a punição que ainda vem por aí vai ser de um nível completamente diferente, em todos os sentidos,
seja na Palestina ocupada ou em futuras guerras na região do Golfo Pérsico. Future wars in the Persian Gulf region. Professor Marandi, since there is a lot of misinformation, Professor Marandi, como há muita desinformação e manipulação rolando agora na grande mídia, principalmente no X, que está praticamente sob ocupação sionista, o Donald Trump postou lá no X, apenas republicando um cara que dizia que a República Islâmica estaria se preparando para enforcar 8 mulheres. E o Trump escreveu algo como: "Eu estou pedindo, estou negociando. Em breve vou negociar com os iranianos. Vou pedir que libertem essas mulheres." O que está acontecendo? Toda vez que tentam criar algum tipo de agitação contra vocês, colocar pressão psicológica nas pessoas que basicamente seguem o Donald Trump, ele tenta mencionar isso. Mas o que é isso, afinal? Existe alguma verdade nesse tipo de notícia que está circulando agora? Is there any sort of reality to this sort of reporting that is happening right now? No, of course it's nonsense. But Não, claro que isso é um absurdo. Mas aqueles que mataram pessoas durante os tumultos, aqueles que cometeram assassinatos, esses sim enfrentam pena de morte. Agora, essa história das 8 mulheres é notícia falsa. É basicamente uma forma de criar apoio para matar milhares de iranianos. E os jornalistas ocidentais vão ajudar, porque é isso que eles são. É como o Piers Morgan. Eu estive com ele ontem e acho que o público de vocês devia assistir a conversa completa. Achei bem interessante. Ele se recusou a dizer que considera o etnossupremacismo ilegítimo. Se recusou a dizer isso 3 vezes. E ali também eu mostrei que ele estava repetindo de novo aquela história, a de que milhares de manifestantes pacíficos teriam sido mortos pela polícia. O que, na verdade, é toda uma narrativa repetida por gente mal intencionada e por idiotas úteis. Sinister people and useful idiots. The useful idiots, some of them I criticize online. Os idiotas úteis, alguns deles eu critico nas redes, tipo esses esquerdistas, essas pessoas que fingem ser oposição, mas acabam repetindo boa parte da narrativa ocidental quando o assunto é o Irã. Eu disse para ele, como é que o próprio Trump admitiu que estava mandando armas para eles? E se esses protestos fossem realmente espontâneos, com manifestantes pacíficos, para quem ele mandaria as armas? Como ele sabe que essas pessoas sabem usar armas? Como ele sabe quem elas são? Tá claro que tudo isso faz parte de redes de terroristas, e que foi uma revolta armada iniciada pela inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Eles são responsáveis pelas mortes de números falsos. Aquilo era só um número inventado para criar um clima emocional e justificar o massacre das meninas que eles cometeram. Os mesmos jornalistas que fingem que o Irã está matando mulheres inocentes, 8 pessoas, sei lá, ou milhares de iranianos mortos a tiros, são os mesmos que não dizem uma palavra sobre as 168 meninas que foram massacradas em Minam. Então tudo que eles dizem é falso, é propaganda. Mas muita gente já enxerga isso e não vai funcionar mais. Eu até falei para o Piers Morgan, se esses protestos fossem realmente espontâneos, então para quem ele está mandando as armas? Como é que ele sabe se eles sequer sabem usar armas? Tá mais do que claro o que foi aquilo. Idiotas úteis ajudaram a justificar, quer dizer, não havia justificativa nenhuma, mas criaram essa aparência de legitimidade para a agressão contra o Irã. E é exatamente isso que estão tentando fazer agora. Toda vez que querem pressionar o Irã, inventam alguma coisa. Pode ser amanhã, pode ser uma operação de bandeira falsa. Talvez nos Estados Unidos aconteça um ataque a uma sinagoga e, sei lá, algumas pessoas morram. Aí vão aparecer fotos do Ayatollah Khamenei ou de outra pessoa, igual ao passaporte que foi encontrado em Nova York no 11 de setembro, esse tipo de coisa. Então eu não levaria nada disso a sério. Tá mais do que evidente que eles só estão preparando o terreno para uma agressão. Assim como vimos o Trump, há poucos dias, dizendo que os iranianos concordaram com isso, com aquilo e mais aquilo outro. Por que ele estava dizendo isso? Na minha opinião, ele dizia isso para depois poder afirmar que eles prometeram fazer todas essas coisas, mas não cumpriram. Não colocaram em prática. Então agora a gente vai ter que bombardeá-los. É assim que os Estados Unidos funcionam.
E lembre-se, a turma do Epstein, quando o assunto é sionismo e império, tá todo mundo junto. Eles odeiam o Trump, mas adorariam ver o povo iraniano destruído. É por isso que desde então o Trump vem dizendo, e já faz semanas, que vai obliterar o Irã, que vai levar o Irã de volta à Idade da Pedra. E mais recentemente ele disse que vai eliminar uma civilização inteira. Você viu algum desses grandes jornalistas ocidentais, com milhões, centenas de milhares ou dezenas de milhares de seguidores, demonstrar qualquer indignação? Você viu alguma manchete daquelas bem chamativas no Guardian ou no New York Times, dizendo algo como isso são crimes contra a humanidade e ele precisa ser derrubado, ou afastado, ou removido do poder? Não, né? Porque no fim são todos iguais. Não tem diferença real. Aliás, estão removendo várias contas iranianas do Twitter. Minha conta no Facebook e no Instagram foram removidas faz tempo. Então, hoje eu só tenho uma conta no Twitter e um canal pequeno no Telegram, que dá para achar pelo meu Twitter. E do jeito que as coisas estão indo, eu imagino que minha conta no Twitter também vai ser apagada em breve. Então, se alguém quiser entrar no meu canal do Telegram, ele ainda tá lá por enquanto. É só procurar pelo meu Twitter. Certo. Professor Marandi, eu vou colocar o link do seu canal no Telegram na descrição deste vídeo. E quem quiser acompanhar o Professor Marandi, é só ir na descrição logo depois dessa conversa. Eu vou deixar o link lá. E professor Marandi, aliás, eu estou dizendo isso de forma bem aberta e clara. Se eu for alvo, os iranianos, quer dizer, tem outros também, mas alguns dos iranianos que eu acompanho, vocês podem entrar em contato com eles e convidar para participar dos seus programas, do seu programa, de outros, da mídia em geral. Eu vou te mandar listas depois desse programa e vou mandar para outros amigos também. Então não tem como eles nos calarem. Eles podem tirar nossas contas, podem até nos matar, mas a gente não vai se calar. Professor Marandi, when do you think that Professor Marandi, o senhor acha que uma das condições prévias para as negociações, para uma segunda rodada de negociações, se isso acontecer, claro, porque a gente ainda não sabe, como o senhor mencionou, seria o fim do bloqueio imposto pelos Estados Unidos? Essa seria uma das condições? E que outras condições prévias existem, se é que há alguma, em relação aos Estados Unidos? to the United States? Sim, eu acho. Quer dizer, eu não participei de nenhuma reunião. Eu só tive ligações com pessoas que estão envolvidas, que fizeram parte da delegação da última vez, as mesmas que me convidaram para viajar com eles. Pelo que eu entendi, a questão seria o bloqueio e os navios que foram danificados ou sequestrados. Talvez existam outras condições também, eu não sei. É como, ninguém deve tomar o que eu digo como a palavra final. Mas é isso que eu entendo. Agora, o motivo pelo qual os iranianos não estão planejando ir é bem claro. E de novo, tudo que você vê da Reuters, ou desses outros veículos, ou desse canal israelense chamado Iran International, tudo isso faz parte de uma guerra psicológica. Certo. E a segunda parte seria, professor Marandi, quais foram os pontos básicos, os principais temas durante a primeira rodada de negociações? Um deles é o Estreito de Hormuz e o outro é o enriquecimento de urânio em solo iraniano. E qual é a situação do Estreito de Hormuz até agora? Houve algum tipo de mensagem vinda dos Estados Unidos? A gente sabe que eles pediram para participar, queriam se beneficiar do Estreito de Hormuz, mas isso foi rejeitado pelo lado iraniano. Como estão as coisas em relação ao Estreito de Hormuz? Como você sabe, eu não faço parte das negociações. Então eu sei algumas coisas, mas não conheço os detalhes. O fato é que a situação no Estreito de Hormuz mudou de forma permanente. Os iranianos não vão negociar isso. O único país com quem o Irã vai cooperar sobre esse assunto é Omã. Todo o resto vai ter que aceitar o novo status quo.
Não importa se os americanos lançarem um ataque hoje à noite e travarem uma guerra de 6 meses, de um mês, de 2 semanas, a situação mudou para sempre. Or 2-year war, the status has changed for good. And that's just something that will have to be. E isso é algo que os regimes do Golfo Pérsico vão ter que aceitar, se quiserem continuar existindo. Porque, se Trump começar essa guerra e o Irã for forçado a fazer com eles o que eles e seus chefes americanos querem fazer conosco, então esses países vão deixar de existir, em grande parte. Principalmente os menores, e talvez todos, pelo menos na forma atual. Mas, de qualquer forma, quem quer que esteja no poder, em qualquer parte da região do Golfo Pérsico, vai ter que lidar com o Irã. A entidade que controla o Estreito de Hormuz é legalmente válida. Não é ilegal, ao contrário do que alguns comentaristas ocidentais afirmam. E esses comentaristas ocidentais deviam se preocupar mais com a guerra que eles mesmos apoiaram contra o Irã, e que seus regimes vêm travando contra o Irã, e com as milhares de pessoas que eles mataram, em vez de se preocupar com o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. We had a report on Wall Street Journal reporting that Saiu uma reportagem no Wall Street Journal dizendo que mais de 25 navios petroleiros e de gás ligados ao Irã conseguiram driblar o bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. E eu acho que isso mostra, de certa forma, as limitações dos Estados Unidos em aplicar esse bloqueio. Não é a mesma coisa que o Irã faz no Estreito de Hormuz. O Irã se beneficia do estreito por causa da localização, porque faz parte da sua própria geografia. Já os Estados Unidos foram muito além. Chegaram bem perto da costa iraniana para fazer isso. E a sustentabilidade dessas ações também é um ponto importante. A gente lembra do caso da guerra de atrito. É, de certa forma, uma guerra de atrito entre as duas partes. Então, qual é a avaliação do lado iraniano? E até que ponto os Estados Unidos têm capacidade de continuar com esse tipo de operação? In continuing this sort of activities? Bom, os americanos acham que podem sufocar o Irã. O problema é que se eles roubarem nossos navios, nós vamos nos compensar. Vamos tirar a compensação dos navios que estão no Golfo Pérsico. Esses navios pertencem ao Kuwait, aos Emirados, à Arábia Saudita, ao Bahrein ou ao Catar. Todos eles fazem parte dessa guerra. Todos são culpados de agressão e todos são parceiros nesses crimes. Então eles vão pagar a compensação. Agora, seja por meio das taxas que precisam pagar para sair, entrar ou passar pelo Estreito de Hormuz, seja por compensação direta, ou pelos navios e bens que o Irã tomar deles, o Irã vai ser compensado. Os americanos podem até capturar alguns navios, mas o preço do que o Irã vai tomar em troca será muito maior. E qualquer outra coisa no Golfo Pérsico que sabe sobreviver à guerra. Muitos navios provavelmente serão destruídos e vão afundar no fundo do Golfo Pérsico, ou no Estreito de Hormuz, ou no Golfo de Omã. Então, mais uma vez, os americanos não têm a vantagem. O Irã tem muitas fronteiras para fazer comércio, com o Paquistão, o Afeganistão, o Turcomenistão, o Mar Cáspio, que faz fronteira entre o Irã, a Rússia e o Cazaquistão. E ainda tem o Azerbaijão, a Armênia, a Turquia e o Iraque. Ou seja, não nos faltam fronteiras para negociar. O Irã é um país quase autossuficiente em produtos agrícolas. Este ano tivemos muita chuva em todo o país e Teherã melhorou nas últimas semanas. Choveu nos últimos 3 ou 4 dias. Então a agricultura deve ir bem este ano e isso vai ajudar na questão do emprego, mas também vai reduzir a necessidade de importar alimentos, frutas, verduras e coisas assim. O Irã está numa situação bem diferente do que os americanos esperam. E mais uma vez, essa não é uma guerra que possa ser vencida. Nós não queremos guerra. Quero deixar isso bem claro. Algumas pessoas, quando eu alerto essas famílias árabes, esses regimes árabes no Golfo Pérsico, dizendo que as pessoas lá deveriam evacuar, me perguntam, o que é isso? Você é um belicista? Não, mas eu estou alertando eles sobre o que está por vir.
E isso é o que esses regimes trouxeram para si mesmos, ao cederem bases para os Estados Unidos, ao permitirem isso, ao financiarem a ocupação americana. Os Estados Unidos não controlam só o território, a presença deles é financiada. E o esforço de guerra contra o Irã é financiado, especialmente por 3 países que eu conheço: o Catar, os Emirados e a Arábia Saudita. Os outros 2 eu não tenho informação. Provavelmente é a mesma coisa. Mas de qualquer forma, esses países, esses regimes, são totalmente cúmplices. Então o que eu estou dizendo é que as pessoas deveriam sair de lá, porque se o Trump cumprir as ameaças dele, essas ameaças só podem ser executadas com a ajuda desses países. Those threats can only be carried out with the help of these countries. Their airspace, their airbases, the airbases that O espaço aéreo deles, as bases aéreas, as bases que eles cederam para os americanos, a infraestrutura civil que eles estão usando, e a gente sabe que estão usando, os portos que a gente sabe que estão usando, os desertos de onde estão lançando mísseis, a gente sabe de tudo isso. Então, quando a guerra começar, os iranianos vão revidar. É algo legítimo e moral. Se o Irã não reagir, isso só vai encorajar os americanos a continuar destruindo a infraestrutura iraniana. Por isso, nós vamos retaliar contra os países que ajudaram os Estados Unidos. E quando a infraestrutura deles for destruída, aí sim, a depressão global vai ser permanente. Vai durar por muitos e muitos anos. E isso já será mais do que punição suficiente pelas ações de Trump. Nós não queremos uma depressão global, não queremos guerra, mas se ela for imposta a nós, vamos lutar até o fim, até o último momento. Essa é uma luta pela nossa sobrevivência. E estamos determinados a garantir que a República Islâmica do Irã e o eixo da resistência sobrevivam, e que o regime de Trump, o regime de Netanyahu e o sionismo sejam expostos ao mundo pelo que realmente são. O mundo vai ver, e já está vendo, que as mesmas pessoas que cometeram um genocídio contra o povo palestino, as mesmas que agora estão realizando operações genocidas contra o povo libanês, são exatamente as mesmas que estão sacrificando a economia global por causa das suas próprias ambições genocidas. Foi isso que a CNBC noticiou. Só um instante, desculpa. Yeah. Yeah. We have some reports from CNBC. A gente tem alguns relatos da CNBC. O professor Marandi vai voltar em instantes. Mas, basicamente, eles perguntaram ao Donald Trump, desculpe. Sim, professor Marandi. Aqui está o que perguntaram ao Donald Trump. Um repórter da CNBC disse: o senhor está dizendo que precisa pelo menos da perspectiva de um acordo assinado hoje ou amanhã, ou então retomaria os bombardeios ao Irã? E o Donald Trump respondeu: bem, eu espero estar bombardeando, porque acho que essa é uma postura melhor para entrar na negociação. Mas estamos prontos para agir. As Forças Armadas estão prontas para começar. Nesse Port Stewardship. Eu não sei. Eu não entendo, porque não tem base nenhuma, não tem fundamento. Não foi definido nenhum tipo de estrutura na primeira rodada de negociações. Ele está falando em assinar alguma coisa. Mas o que exatamente ele está falando em assinar? Ele está falando bobagem. É um psicopata. Não é uma pessoa normal. Pelo que eu estou ouvindo de amigos que têm contatos, que conhecem gente ligada à Casa Branca, ele tem problemas mentais. E por isso, sabe, dá para esperar qualquer coisa. Mas as pessoas que querem guerra com o Irã, esses psicopatas sionistas, esses não têm problema nenhum. Eles estão forçando a guerra. Então ele fala sobre, se você lembrar, 2 ou 3 dias atrás, ele disse que o Irã tinha aceitado tudo. E nada disso é verdade. É tudo falso. E o Dr. Golibov, no tweet dele, deixou isso bem claro. Olha o que aconteceu. Qual é o problema? O problema é que primeiro os Estados Unidos cometeram agressão e crimes de guerra contra a humanidade, junto, claro, com o regime de Netanyahu. Mas a gente tinha um cessar-fogo.
The United States failed to abide by the ceasefire. Os Estados Unidos não respeitaram o cessar-fogo. Netanyahu violou o cessar-fogo. Aí o Trump disse que o Líbano não fazia parte do acordo, porque o Netanyahu estava pressionando ele a aceitar isso. E o Irã respondeu: não, o cessar-fogo é abrangente. Vocês têm que cumprir todos os compromissos. Caso contrário, a gente não vai aumentar o número de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Então não vamos cumprir a nossa parte se vocês não cumprirem a de vocês. E, no fim das contas, eles acabaram obrigados a impor um cessar-fogo no Líbano. Ultimately, they were forced to impose a ceasefire in Lebanon. But the point is, during that period, Mas o ponto é o seguinte: durante aquele período, uns 2 ou 3 dias, eu acho, antes do cessar-fogo ser finalmente implementado no Líbano, os americanos impuseram um cerco no Golfo Pérsico. Isso é uma violação do cessar-fogo. Como é que a gente pode negociar com uma entidade que não cumpre seus compromissos? Não há nada para negociar. Você só negocia se sabe que o outro lado vai cumprir o que foi combinado. Você tem um acordo e cada lado se compromete a fazer certas coisas. Então, se os americanos já estão violando esses compromissos, novas negociações não fazem sentido. Eles estão roubando navios, impondo um bloqueio contra civis, contra bens civis. Certo. on civilian goods, okay, you can do that. But Você pode fazer isso, we're not going to. mas a gente não vai negociar, porque vocês estão violando. Então, digamos que a gente tenha outra situação. Digamos que o Irã vá até Islamabad. Os americanos vão pensar: olha, da última vez a gente não cumpriu nossos compromissos, então agora vamos fazer novos compromissos, mas também não vamos cumpri-los. Inútil. É por isso que o Irã não pretende agir nessas circunstâncias. Simplesmente não vai acontecer. E o Trump pode fingir que o Irã fez todo tipo de concessão. Eu, pessoalmente, acho, e até falei isso há alguns dias, que ele está dizendo, quer dizer, ele costuma falar bobagens, claro, a gente sabe disso. Mas o que eu estava dizendo é que se dessa vez não for uma dessas bobagens de sempre, então acho que o que ele estava tentando fazer era dizer ao público que o Irã prometeu todas essas coisas. E depois, mais pra frente, ele vai dizer que os iranianos quebraram as promessas. Mesmo que os iranianos nunca tenham feito promessa nenhuma, eles não assumiram nenhum compromisso. Mas ele vai dizer isso pro público dele. E o público dele não é exatamente formado por pessoas muito inteligentes. E claro, também não são pessoas muito humanas. Normalmente a gente sabe bem que tipo de gente ainda apoia ele, né? Mas enfim, ele fala isso para eles, para que, quando ele agir com agressão, possa dizer: olha, eles prometeram fazer tudo isso, não fizeram, então fomos obrigados a atacá-los. Basicamente, é isso que eu acho que ele estava tentando fazer. That's basically what I think he was trying to do. So what he's saying today is all nonsense. There are no direct. O que ele está dizendo hoje é tudo bobagem. A única vez em que houve negociações diretas entre o Irã e os Estados Unidos foi no dia em que o Dr. Ghalibaf estava em Islamabad. Algumas pessoas disseram: vocês fizeram negociações diretas. Não. Antes das conversas em Islamabad, não houve negociações diretas. Eram só mensagens indo e voltando. E a gente já falou sobre isso. Depois de Islamabad, também não houve negociações diretas, só troca de mensagens, como vem acontecendo há anos. Então as negociações diretas aconteceram no dia em que eu mesmo estava em Islamabad. Eu não participei das conversas, mas eu estava lá. Esse foi o único dia em que tivemos negociações diretas. Professor Marandi, pela experiência que os iranianos tiveram na primeira rodada de negociações, o senhor acha que eles não veem? Parece que o Irã não vê nenhum tipo de seriedade por parte dos americanos, que eles estão ali só para fazer algum tipo de, sabe? Até dá para ver mais coisas acontecendo nos tweets ou nas postagens do Donald Trump do que nas ações dos negociadores dos Estados Unidos. Como foi essa experiência? E qual é a avaliação atual sobre os negociadores americanos? Antes das negociações em Islamabad, o Dr. Ghalibaf e o Ayatollah Khamenei discutiram o formato, e esse formato foi definido. Quando o Dr. Ghalibaf foi para Islamabad, ele não precisou ligar para ninguém em Teherã.
Ele tinha autoridade para tomar decisões. Já o Vance não tinha autoridade nenhuma. Primeiro, ele estava cercado de agentes sionistas, de interesses israelenses, porque eram três: Witkoff, Vance e Kushner. Do lado iraniano também eram três: o Dr. Kalibaf, o ministro das Relações Exteriores do Irã, e o vice do Conselho Supremo de Segurança Nacional, ou seja, Arati e Bagheri. Então o Vance ficava o tempo todo fazendo ligações. E uma das pessoas para quem ele ligou, como todo mundo sabe, foi o Netanyahu. E depois o próprio Netanyahu disse que o Vance prestava contas a ele. O que é bem revelador, né? Que o Vance tivesse que se reportar ao Netanyahu. E o Netanyahu disse: Vance, assim como outros altos funcionários americanos, eu recebo relatórios deles todos os dias. Então, aparentemente, ele é o presidente dos Estados Unidos, o Netanyahu. Mas o Vance não tinha autoridade nenhuma. Isso ficou claro. E foi por isso que, perto do fim do dia, os americanos começaram a não cooperar. Mesmo com o plano de continuar as negociações na manhã seguinte, eles simplesmente foram embora. Então, que tipo de negociação pode acontecer quando um dos lados não tem autoridade? Esse lado está ali só para dizer que participou das negociações. Fica óbvio que existe uma outra agenda. Se eles não estavam levando a negociação a sério, então o plano era outro desde o começo. Ou os americanos queriam se rearmar e se reagrupar. Quer dizer, é basicamente isso. Ou eles queriam ver se depois dos combates, talvez na mesa de negociações, conseguiriam obter coisas que os iranianos não estavam dispostos a fazer durante a guerra. O que, na minha opinião, foi uma tolice, porque estava claro que o Irã não perdeu a guerra. Quem perdeu foram eles. Então os americanos se rearmaram, mas os iranianos também. E os iranianos, junto com a crise global, são como uma bomba relógio prestes a explodir. Nessas 2 semanas de cessar-fogo, a falta de petróleo, hélio, gás natural liquefeito, produtos petroquímicos e refinados, e por aí vai, só aumentou no mundo todo. Trump está apenas piorando as coisas para ele mesmo, para os Estados Unidos, para o mundo. E tudo isso por causa de Netanyahu e do sionismo. Os Emirados Árabes Unidos estão ficando sem dinheiro. Eles informaram que estão pedindo ajuda a Donald Trump aos Estados Unidos e estão falando em se aproximar da China e usar o yuan. Estão até questionando qual é o benefício de ter uma base americana no país. Veja bem, quando a gente fala dos Emirados, não estamos falando do Catar. São os Emirados, muito mais próximos de Israel, quase um aliado israelense na região. Mas o que isso significa? Porque a gente sabe que a economia está colocando muita pressão sobre Donald Trump. Mas ele tenta ignorar isso. Ele tenta dizer que não está sob nenhum tipo de pressão. Então, o que isso representa para a região? Quais são as consequências disso para a região? Olha, eu não acho que nas circunstâncias atuais, se as coisas continuarem do jeito que estão, o regime dos Emirados Árabes vá permanecer no poder por muito tempo. Mas uma das perdas para os Estados Unidos é que, deixando de lado a crise de energia, a crise do hélio, a crise dos fertilizantes e tudo mais, aqueles muitos bilhões de dólares que iam todo mês para o mercado de títulos, isso acabou. Os muitos bilhões que iam para o mercado de ações americano também acabaram. E os muitos bilhões que eram usados para comprar armas inúteis dos Estados Unidos, que a gente viu que nenhum desses regimes conseguiu usar, eles só compram para que os príncipes recebam propina. E para que senadores e pessoas influentes nos Estados Unidos também recebam suas comissões e seus retornos. Isso está chegando ao fim. Eles não têm dinheiro. E agora os Emirados Árabes Unidos estão praticamente encurralados, porque não conseguem tirar dinheiro dos Estados Unidos. Eles têm enormes quantias aplicadas no mercado de ações e de títulos. Nunca mais vão ver esse dinheiro. Eu acho que não. E do jeito que as coisas estão, não acho que vão durar muito mais tempo, disse ele. Então eles já estão em crise. Mas desta vez,
Se a guerra for do jeito que o Trump está dizendo, vai ser muito pior para os Emirados do que tudo que já passaram. Vai ser fatal para o regime. É por isso que, mais uma vez, eu digo, as pessoas que moram nesses países agora deveriam ir para Oman. Devem sair, se puderem, de avião, ainda hoje à noite ou antes que o cessar-fogo acabe. Eles deveriam ir para o Iraque, talvez para a Jordânia, talvez para o Iêmen, se forem gentis o bastante para aceitá-los, mesmo com o conflito em andamento com a Arábia Saudita. Mas essa é uma situação muito séria. A gente está preparado para a guerra. Estamos preparados para morrer. Mas não vamos nos curvar diante do império. Preferimos morrer de pé. Preferimos morrer de pé do que viver de joelhos. Isso não vai acontecer. E lembrem-se, tudo isso é porque somos contra o etnossupremacismo. Eles farão qualquer coisa. Vão destruir a economia mundial. Vão tentar destruir a civilização iraniana para preservar o Ocidente, para preservar o etnossupremacismo. Isso diz muito sobre o Ocidente. Na verdade, diz tudo sobre o Ocidente. E mais uma vez, eu recomendo que as pessoas voltem e assistam a minha entrevista com Geir Smorkin de ontem. Eu perguntei para ele 3 vezes: você considera legítimo um regime que é fundado e baseado no etnossupremacismo? Sim ou não? E ele não respondeu. Não respondeu. E depois que viu que não conseguia responder, tentou me atacar, me insultar e atacar o Irã. E eu continuei lembrando: você não está respondendo a pergunta. Você não quer responder a pergunta. E isso mostra que no Ocidente não existe liberdade. Mostra quem está no comando. Mostra quem manda. E mostra basicamente o que o Joe Kent estava dizendo, que a guerra é toda sobre o sionismo. São eles que têm o poder. A classe Epstein é quem tem o poder. E quando pessoas como o Piers Morgan têm medo demais para responder a uma pergunta dessas, isso mostra o tipo de controle que eles exercem sobre a sociedade, sobre os países em todo o Ocidente. Professor Marandi, since day one we had Professor Marandi, desde o primeiro dia, a gente viu a resistência iraquiana lutando junto com os iranianos. E a gente sabe que o Donald Trump tem feito de tudo para pressionar a economia deles. Estão falando sobre o fluxo de dólares americanos para o Banco Central deles. E eles querem os dólares do Iraque. Os americanos querem roubar porque estão controlando as finanças do Iraque para um momento como esse e querem sufocar o país para fazê-lo obedecer aos Estados Unidos. Mas isso não vai funcionar. Vai ter o efeito contrário. Vai gerar revolta e vai fazer a resistência no Iraque dizer: chega, basta. E o mesmo vale para o Iêmen, para o Irã, para outros lugares. Os americanos são ingênuos demais para perceber o que estão fazendo com eles mesmos. Eles acham que machucando pessoas, assassinando pessoas, sufocando pessoas e matando crianças, conseguem. Eles acham que ainda estão no século XIX. Voltaram a um colonialismo e a um imperialismo cru, primitivo, daqueles do passado. Não aquele tipo mais sofisticado de imperialismo que a gente viu no fim do século XX. Eles voltaram, mas esse já não é o mesmo mundo. O Eixo da Resistência é uma entidade muito diferente de tudo que eles enfrentaram no passado. O Eixo da Resistência é resiliente e vai derrotar os Estados Unidos. Se eles quiserem guerra, serão derrotados. Nós não queremos guerra. Não gostamos de ver morte e destruição. Não gostamos de ver sofrimento. Não gostamos de ver um mundo onde americanos e israelenses bombardeiam nossas crianças, nossos hospitais, nossas escolas, nossas universidades, nossas rodovias, nossas pontes. Não, nós não queremos isso. Mas se é isso que eles insistem em fazer, sendo os bárbaros que são, nós vamos revidar com toda a força que tivermos e vamos garantir que sejam derrotados. Isso quer dizer que, na visão do Irã, os Estados Unidos são incapazes de negociar? Incapazes de firmar acordos de verdade, em vez de simples negócios? É por isso que o campo de batalha acabaria decidindo o futuro da região?
So it seems. So it seems. The United Parece que States sim. waged a war, Parece que fought sim. two wars. Os Estados Unidos travaram uma guerra contra o Irã, duas guerras contra o Irã, e ainda têm a audácia de impor um bloqueio aos portos iranianos e fingir que isso é algo humano. E os seus jornalistas, a sua classe política, fingem que são os civilizados. E o líder deles chega a pedir o extermínio do povo iraniano. E ainda assim, fingem que são as democracias. E aí vem gente como o Piers Morgan e tantos outros, que passam o dia e a noite demonizando o Irã para preparar o terreno para mais agressão. Mas são covardes demais para dizer se o etnossupremacismo é legítimo ou não. É com isso que estamos lidando. Esse é o Ocidente, o inimigo do próprio povo. A classe Epstein, a classe dominante, são inimigos do próprio povo. O próprio povo deles é tão vítima quanto nós. E quando a crise econômica global chegar, quando vier a depressão, se as coisas seguirem o rumo que o Trump está ameaçando, então as pessoas que vão ser atingidas no mundo todo vão incluir todos nós. Across the world will include. Yeah. It seems that Certo. we lost Professor Marandi. He's Parece gonna que be back. perdemos o professor Marandi. I'm gonna continue Ele já vai with him voltar. with the case E eu of quero continuar Iraq. com ele, Not only porque não é só o Iraq Iraque is que é importante important agora. right now, O Lebanon Líbano is também é. important. One of the main Um dos debates pontos principais antes da for primeira rodada de negociações era justamente a situação no Líbano. in Lebanon, and E right agora a now, gente sabe que os israelenses definiram uma linha amarela na parte sul do país. Então a pergunta que fica, acho que para muitos de nós, é como o Irã vai reagir a isso. Porque o governo Trump tenta dizer que o caso do Líbano é diferente do que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã. Mas na cabeça dos iranianos... pronto. O senhor voltou, professor Marandi. Yeah, you're back, Professor Marandi. And Yeah, I changed my connection. And I don't Sim, know eu how mudei it's a minha going to be in the conexão. coming days, because if E eu não sei people como vai start ser nos using próximos like dias, power plants, porque se eles começarem a atacar usinas de energia e coisas desse tipo, sabe, no futuro pode ficar mais difícil para a gente ter essas conversas. Eu não sei. Vou ter que perguntar se existem lugares onde eu possa ir para fazer entrevistas, como da outra vez. Mas já que a natureza desses ataques vai ser atingir todos os iranianos e destruir a civilização iraniana, pode ser mais difícil para mim me comunicar no futuro. Mas, de qualquer forma, eu mudei a minha conexão. O que eu queria dizer mesmo é que quando a crise começar, se o Trump fizer o que ele diz que vai fazer e tentar exterminar a gente e a civilização iraniana, e as forças armadas dele cometerem crimes contra a humanidade, isso vai causar uma catástrofe econômica global. E as pessoas comuns no Ocidente vão sofrer como todo mundo. E elas vão saber quem foi o responsável por esse sofrimento. Vai ser o sionismo, vai ser o Netanyahu, vai ser o Trump. As pessoas no sul global vão saber disso. A maioria do mundo vai saber disso. E por isso, o Trump está atirando no próprio pé. Os sionistas também estão se prejudicando. Porque o pior que pode acontecer para eles é o mundo passar a vê-los ao mesmo tempo como genocidas e como destruidores da vida de pessoas em todo o planeta. Professor Marandi, we know that Israelis have defined a yellow Professor Marandi, a gente sabe que os israelenses definiram uma linha amarela no sul do Líbano, e o Donald Trump está fazendo de tudo para argumentar que o caso do Líbano é diferente do caso do Irã. Mas a gente sabe que, para os iranianos, não é assim que o Irã enxerga o conflito. O Irã vê tudo como parte de uma mesma coisa. Não é só o Líbano, mas também Gaza, a Cisjordânia, a Palestina. Tudo está conectado. E o que dá para dizer? Ontem eu conversei com Paul Craig Roberts, e o ponto principal dele é o seguinte: por que ninguém na região está perguntando, nas negociações com os Estados Unidos, qual é essa agenda israelense? Sabe, a do grande Israel. O que isso significa? Não só para o Irã, mas para toda a região, para a Turquia, para os países do Golfo. Por que ninguém está levantando essa grande questão, que é a questão central, a base do que está acontecendo na Cisjordânia, em Gaza, no Líbano, e agora, contra in Gaza, in Lebanon, and right now against Iran? Because they're proxies. Porque eles são fantoches. Todos eles fazem parte do campo americano.
estão comprometidos. Quer dizer, se as pessoas ainda não perceberam isso até agora, não vão perceber daqui para frente. Se não enxergam o que o governo turco está fazendo, não vão enxergar daqui para frente. Se não veem o que a Jordânia, a Arábia Saudita e os outros estão fazendo, também não vão ver daqui para frente. Mas o Irã não vai permitir que as forças de resistência sejam derrotadas, não vai permitir que o regime israelense ocupe o sul do Líbano. E os atos de resistência não vão abandonar o povo palestino. O regime israelense está perdendo, o sionismo está perdendo, o mundo os despreza. E isso vai ter consequências enormes. E os Estados Unidos não vão vencer essa guerra. Então precisamos estar preparados para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos meses. Mas o tempo não está do lado dos sionistas. Muito obrigado, professor Marandi, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. Obrigado por me receber, Nima. Sempre um pré.